Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Vyomabda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam O Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti Om Shanti Shanti Om Namastê. Uma vez que a mente é purificada, uma vez que a mente não é escrava desses ragas e dveshas, qual seria o próximo estágio? Né? Então, o texto, o autor aqui está dizendo, né? O expositor aqui está dizendo, né? Que através do Kama Yoga, da compreensão e assimilação dos ensinamentos a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, eu irei purificar a mente. Por quê? Porque eu vou aprender a lidar e administrar a base desta problemática humana, que é o quê? Raga e Dvesha. Desejos vinculativos e aversões vinculativas. Então, eu vou lidar com esta problemática intrínseca da experiência humana. Todos nós temos desejos e aversões, e uma pessoa full, uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa equânime, é que tem desejos e aversões, mas não são realmente vinculativos. Quanto mais vinculativo, mais intensa a pessoa se torna e mais reações explosivas ela irá experimentar. Até que ela vai perdendo os cabelos, vai perdendo os cabelos, vai perdendo os cabelos e perde todos os cabelos. Né? Então, uma mente purificada é uma mente que aprendeu, né, a lidar com o problema do samsara, que inicia com desejos e aversões vinculativos. Mas essa mente purificada não significa uma mente autorrealizada. Não significa moksha. Não significa uma mente que conheceu a real natureza do ser, conheceu a real natureza de Deus, mas é uma mente que compreendeu o sistema Ishvara, que é uma ordem de realidade aparente, porém existente dentro do âmbito do Jiva Atma aparente. Então, o indivíduo compreendendo o sistema, e às vezes eu digo, ele é um sábio, mas ele não é um Jnani, ele sabe o quê? Ele compreendeu o sistema Mithya, né? E ele começa, né, a ter sucesso em administrar os desejos e aversões vinculantes, e aí a mente se torna mais focada, mais clara, mais inteligente, mais brilhante, mais equilibrada, porque ele está lidando com o problema fundamental da experiência humana, Raga e Dvesha, através da compreensão do sistema Ishvara Jiva Jagata. Existe algo mais simples em termos de ciência do que essa ciência de Mithya? De uma simplicidade monstruosa, mas ainda assim, o fato dela ser muito simples não faz de modo que ela seja algo fácil de ser assimilado e administrado. Por quê? Porque essa ignorância é foda. Essa ignorância é persistente. Ela é profundamente arraigada no psique humana, este sentimento de individualidade, de que eu tenho os meus direitos e se eu não receber, eu tomo. Se não receber, eu trapaceio, eu tomo, né?
eu digo uma coisa e faço outra, né? Porque é o meu direito. Então, esta ignorância que absolutamente não consegue compreender que existe um Criador para qualquer criação que seja, e que eu preciso compreender as leis desse Criador, é uma mente escrava da ignorância, uma mente totalmente operada pela ignorância. E nós aqui, nós podemos ver, repetindo, de ângulos diferentes, de modo mais claro possível, às vezes com um pouco de irritação da parte do professor, às vezes com um pouco de energia, né, teatral da parte do professor, e às vezes na maior mansidão de palavras, a gente vai revendo esses conceitos de modo que a gente comece a obter mais clarezas de compreensão que possa se desenvolver com força capaz de controlar esta ignorância cósmica, desejos e aversões vinculativas que destroem o intelecto humano no final das contas. Tá? A compreensão da ciência de Nitya irá permitir a purificação do complexo corpo-mente, mas para moksha, nós precisamos o quê? Nós precisamos do Jnana Yoga, do Vedanta, nós precisamos dos ensinamentos dos Upanishads. Uma mente pura não é uma mente necessariamente autorrealizada, embora uma mente autorrealizada, necessariamente ela deve ser uma mente pura. Uma mente pura não necessariamente se traduz como uma mente autorrealizada, mas é o primeiro estágio. Karma Yoga, esta compreensão do sistema Ishvara Jiva Jagata, ele irá produzir apenas a pureza e a saúde mental, emocional, psicológica do Jivatma. Karma Yoga não irá produzir o autoconhecimento e a libertação do samsara. Karma Yoga irá minimizar os efeitos do samsara largamente, extensivamente, mas não irá resolver o problema definitivamente na sua raiz, porque o problema só pode ser resolvido se você abordar a causa original do problema, jamais os sintomas do problema, e se você compreender o sistema de Ishvara de tal modo que você possa, né, administrar e controlar ragas e dvesha, pode parecer que agora eu compreendi, e eu abordei e controlei a causa raiz do problema. Mas não é assim. A causa raiz do problema não é a compreensão desse sistema sem início, governado por esta ignorância cósmica, que se traduz como avidya no intelecto humano, a total ignorância a respeito daquilo que eu sou e a respeito da natureza desta ordem aparente. A causa raiz é a ignorância a respeito da minha natureza em Brahman, como Brahman, da minha natureza purna, plena e cheia e completa. Esta é a única cura para a doença do samsara. Através do Karma Yoga, a gente vai minimizar a doença como se a gente estivesse tratando a doença nos seus sintomas, né? Aí, quando os sintomas, né, maneiraram, eles ficaram suaves, né? Aí eu posso, agora vamos procurar a causa raiz desta doença. E aí nós identificamos claramente que a causa raiz é a ignorância a respeito daquilo que eu sou. Eu penso ser o complexo corpo-mente que quer o que quer. Eu passei nascimentos e décadas tentando administrar o fato de que eu não tenho controle sobre o campo das interações, e agora minha mente é mais calma, mas ainda assim a única solução final é o quê? É a compreensão da minha natureza purna, inteira, cheia, completa, não dual, consciência e existência. Menos que eu tenha essa compreensão, ainda assim, a identificação com o complexo corpo-mente estará sujeita
a novos desenvolvimentos de ragas e dveshas em circunstâncias novas, em nascimentos novos, tudo pode rebrotar porque a ignorância não foi erradicada pela raiz. A ignorância é o quê? A ideia de que eu sou o corpo-mente e que eu quero coisas, mas eu descobri que Ishvara que comanda, então eu vou tentar seduzir Ishvara, eu vou tentar minimizar essa ignorância, mas a solução é a compreensão de que eu sou pura. Portanto, eu não preciso de desejar coisas ou desejar evitar coisas, porque coisas, situações, pessoas e circunstâncias jamais afetam aquilo que eu sou em minha natureza, Satchitananda, consciência, existência de natureza infinitamente ilimitada. Esta é a única solução. Karma Yoga irá apenas preparar o complexo corpo-mente. E como nós sabemos, este autoconhecimento nunca ocorre espontaneamente, nunca cai do céu. A galera que pensa o conhecimento vai cair do céu se eu ficar repetindo Ram, 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 ou Krishna, 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 ou fazendo qualquer tipo de atividade que irá, sim, pacificar a mente temporariamente, né? Não, o conhecimento não acontece por acaso. Qualquer conhecimento requer um corpo de conhecimento, um meio de conhecimento. Para aprendermos química, a gente não precisa saber tudo a respeito de poesia. Para aprender química, a gente precisa de um campo de conhecimento a respeito de química que irá neutralizar e remover a minha ignorância a respeito de química. Então, eu preciso de um corpo de conhecimento, né, para que este autoconhecimento ocorra. Qual é a diferença do autoconhecimento e os outros conhecimentos? Os outros conhecimentos são conhecimentos a respeito de fenômenos, objetos lá fora. O autoconhecimento é o conhecimento a respeito da minha real identidade e natureza. Okay? Ambos conhecimentos requerem um meio de conhecimento. Um meio de conhecimento para compreender fenômeno, que no final das contas a ciência nunca compreende realmente, porque só Ishvara compreende. Todo e qualquer conhecimento objetivo científico é sujeito para revisões, erros, né? Reformulações, correções. Mas existe o autoconhecimento. O conhecimento é um conhecimento direto e imediato que não se refere a um objeto de conhecimento, mas a minha subjetividade absoluta. Eu quero descobrir o que é este eu. Então, este conhecimento é um conhecimento, ele ocorre no intelecto e ele também requer um meio de conhecimento, mas não é um conhecimento dualista, objetivo, em relação a alguma coisa lá fora. É o conhecimento a respeito daquilo que eu sou realmente. Mas, ainda assim, requer um corpo, uma metodologia de ensino, revelações que vieram diretamente de Brahmana ou Ishvara, como queiramos ver, e um professor competente que possa nos motivar, né, e nos desdobrar esses ensinamentos de tal modo que, gradualmente, a gente possa, né, nos convencer da verdade por trás de todas essas declarações finais dos Upanishads. Portanto, o esforço pessoal é indispensável para o autoconhecimento. Não, o esforço pessoal é somente para o Karma Yoga, porque é uma yoga que envolve ação, mas para o autoconhecimento, não. Agora, tudo que a gente precisa fazer é o quê? Rama, 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 Krishna Ram, Krishna Ram, alguma coisa que seja, porque aí o conhecimento vai chegar até mim, né? Ou num outro nível, você pode simplesmente, como a galera aí dos últimos 100 anos, inspiradas pelo Ramana Maharaj, você simplesmente senta, fecha os olhos e fica perguntando: quem sou eu? 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 Né? Então, esta auto-inquirição, ela irá funcionar, mas somente se o indivíduo já tiver a resposta dentro de si. São indivíduos extremamente qualificados
quando eles pensam assim, o que é este eu? Imediatamente aquela clareza a respeito do eu, que não é o corpo, não é a mente, não é o intelecto, começa a aparecer no intelecto do inquiridor. Raramente irá produzir o resultado, perguntar quem sou eu conheço pessoas, eu estive neste meio ambiente nos últimos 40 anos, e eu sei que o resultado não é realmente satisfatório. Aquilo ali se torna uma repetição mântrica, tá? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e como James Watts, né, fazendo piadinha, coloca muitas vezes, né? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Se você não sabe, quem é que vai saber? Né? Aparece uma voz de Deus lá de cima. Porra, cara, se você não sabe, quem é que vai saber? Né? Ou disse assim, você é Satitananda. Aí o inquiridor que ficava repetindo quem sou eu, assim, mas tudo bem, e agora? O que eu vou fazer? Ah, não, é consciência plena e ilimitada. Mas ainda assim, o que significa isso? Eu sou Satitananda. A gente precisa de um corpo de conhecimento completo, elegante, né? Claro, expansivo, né? Extenso. É o conhecimento a respeito daquilo que você é, e somente você pode descobrir, mas raramente sem a ajuda de um professor competente e de um corpo de conhecimento completo, como o corpo de conhecimento revelado aos humanos, não originado por nenhum baba ou prem-prem, ou desses gurus modernos que dizem assim, eu descobri um método fácil. Fica no aqui e no agora, fica no aqui e agora, aqui e agora você vai iluminar. Tudo bobagem. Aqui e agora não vai levar ninguém à realização. Aqui e agora é um sintoma de uma mente bem resolvida, através de muita yoga, que resolve a mente temporariamente, ou através de jnana, autoconhecimento, que resolve a mente definitivamente. O aqui agora vai ser um esforço de permanecer aqui agora, que no momento que você suspende o esforço, você vai pensar que você está no passado ou no futuro. Não, você está sempre no presente, a sua mente é que vaga, porque ela não tem as qualidades necessárias, tal qual o foco, né? Capacidade de permanecer presente, observando ou contemplando determinados conceitos, observando o fenômeno presente naquele momento, uma mente satívica, reflexiva, sem ansiedades a respeito de medo do futuro, antecipação de coisas boas, antecipação de telegramas trágicos, aquela mente perturbada. Aí vem de vez em quando aparece um cara novo e diz assim, não, agora o barato é isso aqui, eu aqui agora. Aí os caras ficam milionários. Aí a galera começa a comprar os livros do Aqui e Agora, lê tudo, e depois de um tempinho, o que acontece com esses livros? Eles vão acumulando poeira, porque ninguém vai abrir mais eles, porque sabe que ninguém consegue ficar no Aqui e Agora sem passar por um processo de transformação através da assimilação desses conhecimentos que irão resolver a mente, abordando a causa raiz da problemática da mente, que são os ragas and dveshas, que dão a sensação de que eu estou sempre vivendo no futuro e no passado. Não, você está sempre vivendo no presente, mas você está vivendo neste mundo da lua, neste mundo de pensamentos, antecipações, medos, expectativas, né? Então, a gente precisa de um corpo de conhecimento completo, e isso não vem por acaso, e não acontece com esses atalhos que a gente encontra nesses círculos por aí. Eu falo de tudo isso com experiência própria. Você pensa que eu não passei por aquele livro, O Poder do Aqui e Agora? Só que eu já tinha uma certa sabedoria, eu abri, li um pouco, eu falei assim, isso é bobagem. É mais um apresentando conceitos espirituais para ficar milionário. E a galera cai. A galera cai em tudo, né? É porque todo mundo quer uma solução rápida, fácil.
instantânea, gratificante. Vocês lembram daquele cara que era amigo meu no tempo lá, do meu primeiro guru, que ensinava as pessoas, só porque ele passou uns tempinhos lá em Puna, na segunda passagem de Puna, ele se apresenta como guru e agora eu vou ensinar para você uma meditação de permanecer presente. Você pega o seu carro e vai dirigir presente, 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 presente. Você passou pelo quilômetro 85, fala presente, presente, presente. Aí, quando você chegou no 86, você diz presente. Aí você precisa um outro quilômetro, 86, presente, 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 87. Aí, bum, você faz um acidente porque não estava prestando atenção na estrada. Mas você permaneceu presente na ideia de estar presente, que é um delírio mental, como qualquer outro. As pessoas têm que estar prontas para ouvirem a verdade, mas sem açúcar, né? As pessoas ficam aí apresentando os ensinamentos, mas com aquela camadinha de açúcar, isso, aquilo, uma massagenzinha no ego do aluno, né? Vamos acabar com essa bobagem. Ou a gente faz esse trabalho sério, ou a gente desiste. Eu tenho tantas outras coisas para fazer, eu tenho muito futebol para ver, tenho minhas galinhas, meus peixes, né? A minha terra, o meu cultivo, né? Portanto, para obter a solução definitiva, a gente também precisa de um esforço. E esse esforço não é um esforço através da ação, mas é um esforço de contemplação e reflexão que conduz à assimilação dos ensinamentos finais dos Upanishads. Este autoconhecimento requer esforço, como qualquer conhecimento. Nada ocorre sem esforço. E esforço sempre aparece como um certo tipo de austeridade. Por quê? Essa ideia de austeridade. O que é mais fácil na vida? Né? Ah, não, o que te dá muito prazer? Sorvete bom. Aquele sorvete realmente quase como italiano, né? Então, se te dá tanto prazer, vai lá na sorveteria artesanal, compra 1 quilo e come sorvete para café da manhã, almoço e janta, né? Por quê? Você está sendo movido pelos seus desejos, por prazeres sensoriais. Agora vem o médico e diz, você vai morrer do sorvete. Sorvete vai te matar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de tomar o sorvete. Isso vai aparecer para mim como uma austeridade monstruosa, né? Agora eu tenho que, né, em vez de estar gozando, né, os prazeres sensoriais de todos esses sabores de gelato italiano, né, agora eu tenho que simplesmente, né, evitar tudo isso. E sempre que eu pensar em sorvete, eu tenho que beber água. Beber água. Você precisa sempre de substituir alguma coisa, né? Beber água e fazer xixi, beber água e fazer xixi. Nada ocorre sem esforço. O esforço é desagradável. Quebrar uma vassana, o ponto aqui, quebrar uma vassana vinculativa é algo que requer austeridade e esforço. Ninguém gosta de viver fazendo esforço. Quem é que gosta de esforço? Seja ele físico, mental ou intelectual. A gente quer viver numa boa, né? Aí a pessoa diz, não, eu sou do campo da espiritualidade, mas eu sou adepto daquele guru que fez um samba-canção que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Eu vou fluindo com a vida, né? Você vai fluindo com as suas vássanas, com a sua ignorância, porque você não quer se esforçar para vencer, obstruir ou cancelar as vássanas que estão te destruindo, porque requer esforço, e esforço é desagradável. Então, eu deixo a vida me levar, né? Como dizia o meu primeiro guru, vai fluindo com a vida, vai fluindo com a vida, né? Vai fazendo o que você quer, porque você é o Zorba de Buda, aquele que pode fazer tudo, né? E assim você vai crescer dentro desta minha visão do Zorba de Buda,
E até hoje, nos dias de hoje, existe uma infinidade de pessoas associadas com o meu primeiro guru que acham que aquele é o ensinamento supremo. Não existe ensinamento mais elevado, apesar da constatação que o resultado foi uma tragédia. As pessoas não conseguem. Uma pessoa que foi iludida por um conceito mentiroso, enganoso, equivocado, ela jamais consegue ver que ela foi manipulada e enganada, porque irá acabar com a autoimagem da pessoa. Então, as pessoas ficam, não, o mestre dos mestres. Olha para a sua vida, olha para a vida das pessoas que seguiram aquele caminho, né? Seja prático, seja realístico, para de viver essa ilusão, né? Essa ilusão aqui das minhas noções, ideias. É por isso que eu não tenho mais nenhum amigo. Desde que eu comecei a fazer esse trabalho no Brasil, uns 10 anos atrás, eu digo essas coisas e mais cedo ou mais tarde ela bate nos ouvidos de pessoas que eram meus amigos no passado, e aí eu vou me livrando de todos eles. Os únicos seres que não me abandonam são as minhas galinhas, como eu já disse para você, desde que eu as alimente. Onde eu vou, sempre que eu vou, quando tem intervalo eu vou lá, elas vêm todas atrás de mim. Aquilo preenche o meu ego de um modo, saber que elas nunca me abandonarão, sempre atrás de mim, querendo fazer gracinha, puxando minha calça comprida para ver se vai receber mais comida. Assim, pela prática da austeridade, pela prática dos tapas, Jnana Tapas é uma austeridade de estudar, contemplar e refletir até eu remover todas as dúvidas a respeito dessas declarações upanishádicas, através da prática do Jnana Tapas, também chamada de Jnana Yoga, também chamada de Vedanta, Shravana, Manana, Nididhyasana. Através desta prática vedântica, as pessoas ficarão completamente purificadas e obterão o autoconhecimento. Manusear o Raga Dvesha é apenas a preparação, a purificação parcial, e no final a gente precisa mesmo dos ensinamentos dos Upanishads. Aí a purificação completa, por que ele coloca a purificação completa? Porque você pode ser muito purificado através do Karma Yoga, mas ainda assim, você não abordou ainda a causa, né? aquela raizinha do problema, que são os Ragas Dveshas. Os Ragas Dveshas se pode realmente, né, controlar, né, administrar, reger eles, né, manter, suprimir, minimizar, mas você gostaria de se livrar, né? Por exemplo, aqui eu tenho muita grama aqui em torno, e a grama vai passando os anos, vem dando os matos, né? Ervas daninhas. E aí a gente vai lá e tira com a mão, tira com a mão, tira com a mão, porque eu não deixo veneno nenhum entrar aqui. Tira com a mão, elas voltam, tira com a mão, elas voltam. Aí eu faço as minhas preces a Ishwara, eu falo assim, Ishwara, a gente precisa de um meio eficaz para resolver com essas ervas daninhas de modo definitivo, não temporário. Me manda uma yoga especial para mim acabar com elas, né? Aí eu vou na internet, começo a pesquisar, e faz isso, faz aquilo, né? Vai plantando isso, vai plantando aquilo, vai criando um truquezinho, mas para acabar com elas realmente, né, não é possível, porque elas existem dentro do âmbito de Mithya, né? A solução seria Satya, né? E Satya, embora sendo o substrato de Mithya, ela não pode ser acessada pelas gramas que gostariam de se livrar das ervas daninhas, porque as gramas não possuem o intelecto que nós possuímos. Portanto, a impureza mais fina, o Swami fez uma outra analogia bacana sobre as impurezas. Nos dias de hoje, as águas que nós bebemos é cheia de impurezas, cheia de toxinas, cheia de elementos perigosos. Aí você, tem esse sistema de filtragem, aquele, esse, aquele,
E no final você vai removendo as impurezas mais densas, mas permanecem as impurezas sutis. Que aí diz assim, tudo bem, dos maus, o menor. Eu removi 85% das impurezas da água da cidade, né? Então, a impureza mais grosseira foi removida, mas as mais sutis permanecem. A impureza mais sutil da mente só pode ser removida através do Jnana Yoga e do autoconhecimento. Por quê? Porque você vai transferir a sua idade para a consciência que é livre e independente de todas as impurezas e purezas que se referem ao complexo corpo-mente. A impureza mais sutil a impureza mais grosseira é o desejo. Isso aqui é uma passagem que ele apresenta alguns paralelos, alguns exemplos. Aí ele diz que a impureza mais grosseira, mais densa, é o quê? Desejos e aversões vinculantes. A gente sabe, né? É o aspecto de impureza mental mais visível a todos nós, né? Porque a gente vê que afeta, né? A gente fica, né? A gente fica agitado, a gente fica violento às vezes, né? Ou deprimido muitas vezes, né? Então, os desejos e aversões, né? Eles são as impurezas mais visíveis, mais grosseiras. Mas existem as impurezas mais sutis, que é uma tendência de estar sempre voltada para o mundo. Olha que bacana esta analogia. Primeiro, ele diz que o aspecto manifesto mais grosseiro é a doença do samsara, que inicia com desejos e aversões. Então, ali já tem uma impureza mais visível. Mas existe uma impureza ainda mais sutil do que aquela, mais invisível, que é o quê? Que é uma vasana, tendência de estar extrovertido, voltado para fora, extroversão. A extroversão é uma forma de impureza oposta à introspectiva, introversão. Extroversão e introversão, por isso que nós dizemos que uma mente satívica é uma mente contemplativa, não extrovertida, né? Contemplativa. 3 camadas de impurezas, portanto. A primeira é chamada Malam, a segunda é Vikshepa e a terceira é Avarana. Malam são os gostos e desgostos, que é o mais grosseiro. Vikshepa é uma mente extrovertida, sempre, né, meia, como se diz, dispersa, né, errante, que vai daqui, vai dali, está sempre, né, buscando alguma coisa lá ou buscando algum pensamento aqui. E a autoignorância é a impureza mais sutil. Então, com o Karma Yoga, a gente vai cuidar da impureza mais densa, né, que é os gostos e desgostos vinculantes, né? A gente vai cuidar da impureza um pouco mais sutil, que é a extroversão mental. A gente vai desenvolvendo uma mente mais contemplativa. Então, os ragas and dvesha, a gente purifica através do Karma Yoga. A tendência extrovertida, a gente purifica ou melhora através do Karma Yoga. E a ignorância mais sutil e difícil, né, é a crença de que o mundo é real. Então, uma tendência de extroversão, ela existe por trás de uma crença inconsciente ou subconsciente de que o mundo é real e de que eu preciso do que eu quero para me completar. Então, esta ignorância, esta autoignorância, eu sou o corpo-mente e eu preciso do que eu quero para me completar. Então, são 3 níveis de impurezas, e o Yanni é aquele que passou, de modo geral, pelos 3 tipos de purificações, né? Existem aqueles que passam pelos 2 níveis de purificações, os 2 iniciais, e existem também aqueles que passaram pelo último estágio de purificação através do autoconhecimento, mas ainda tem algumas impurezas, né,
a nível de ragas and dveshas e extrovertimento mental. Em Maya, tudo é possível. Existem yanis que purificaram a mente de um certo modo através da compreensão de sua real natureza, mas ainda permanece por um período de tempo sujeita a essas tendências extrovertidas que irão nutrir de novo e de novo os meus quereres e não quereres vinculantes, criando conflitos kármicos, situações difíceis, que o Yanni pode sempre dizer, tudo bem, eu estou imunizado contra tudo isso, por quê? Porque eu sou a consciência, eu sou a existência, eu não sou os meus ragas and dveshas, e eu não sou os meus rajogunas que me levam daqui para lá ou de lá para cá, porque eu sou a consciência. Mas ainda assim, uma pessoa que não purificou nesses dois primeiros níveis, ela está sujeita a como é que se chama? Idiosincrasia? Idiosincrasias relativas à personalidade do complexo corpo-mente. Isso, às vezes, cria muita confusão e, às vezes, mancha a tradição vedântica quando tais indivíduos são professores que, através de suas ações, não demonstram, né, um comportamento compatível com os ensinamentos. Vocês entendem essa passagem? Então, o Karma Yoga, ele resolve aquelas duas. A ordem também é muito importante. Você começar com Yin Yoga e terminar com Karma Yoga não é recomendável. Quase nunca funciona. Se você começa com Yin Yoga, quase que invariavelmente você não obtém esta purificação através do Jnana, né, do autoconhecimento, e mesmo que você obtenha, ainda assim, você não fez as purificações mais grosseiras, mais densas, né? Imagine que você comprou um filtro de água, porque a água na cidade está tão contaminada, e este filtro, ele tem a capacidade de filtrar ou neutralizar ou remover todas as impurezas extremamente sutis. Mas as impurezas grossas, ele deixa passar tudo. Então, eu estou bebendo uma água que está purificada de determinados elementos que são muito difíceis de ser purificados, porque esse filtro tem essa determinada característica. Mas, ainda assim, eu estou ingerindo, né, germes, bactérias e outras partículas danosas à saúde física, porque o filtro é um filtro de última geração, mas que só filtra as impurezas mais sutis. Portanto, o indivíduo que passa somente pelo Yin Yoga e aqui e ali tem umas sacadas e aí começa a se declarar autorrealizado, como muita gente por aí, né? Eles não possuem um ensinamento completo, eles não possuem um conhecimento completo e eles não foram purificados, né, neste processo dos 3 estágios de purificação, né? Então, são indivíduos que eles vão falar, né, sobre Brahman, eu sou Brahman, mas ainda assim, a vida dos indivíduos... E depois tem um outro ponto, esses indivíduos, eles jamais aceitam descer daquele estágio, daquela plataforma, né, daquele palco que eles se colocam de um grande iluminado, jamais eles aceitam descer e dizer assim, não, eu tenho que fazer um pouco de trabalho de Karma Yoga, porque eu estou cheio de caca ainda. Eu conheci algumas pessoas que, aparentemente, disseram que iriam fazer este laboro, esse trabalho, tá? Pessoas nos últimos 20 anos, algumas delas foram forçadas a descer deste palco, né, de auto-iluminado, porque elas foram denunciadas por seus devotos, né? E algumas delas dizem, não, eu descobri que eu preciso de fazer uns trabalhos mais básicos.
mas diz de boca para fora porque foram forçados, foram denunciados. Quando você vê, eles estão de novo subindo e tentando guiar aqueles que são mais cegos do que eles mesmos. O mundo espiritual não é nada que um monte de cego, né, se propondo a guiar outros cegos. Portanto, é muito importante começar com Karma Yoga, resolver os 2 níveis de impurezas e, no final, purificar aqueles elementos extremamente sutis, que é a autoignorância ainda residindo na mente subconsciente do buscador, que precisa ser neutralizada e removida. Portanto, sempre comece com Karma Yoga. Muitas pessoas se purificaram totalmente praticando o Yin Yoga ao final. Não 1 ou 2, mas muitas pessoas. A purificação total inicia com Karma Yoga e, no final, o Yin Yoga irá purificar. Isso é um fato. Este é um fato. Este é um fato que, endossado por mim, porque eu tenho experiência pessoal, first-hand experience, ok? Eu passei por tudo isso, eu passei por obter a autorrealização e depois olhar para trás e dizer assim, tem alguma coisa estranha aqui. Porque eu tenho as minhas expectativas, os meus desejos, e quando as coisas não rolam, quando as pessoas não aparecem no satsang, quando as pessoas não vêm para o final de semana, isso e aquilo, eu me sinto mal. Eu falei assim, tem alguma coisa errada o meu autoconhecimento. Como é que eu me proponho e fico falando essas coisas, o ser, livre, se eu me sinto, né, ainda preso, amarrado, dependente, escravo de circunstâncias, situações que eu quero controlar. Então, quando eu me dei conta de tudo isso, eu sempre tive uma certa dose, né, incomum de integridade e honestidade intelectual. Eu falei comigo mesmo, tem alguma coisa errada com isso aqui, eu estou confuso. E aí, a próxima coisa que aconteceu, bem, Ishvara colocou um livro nas minhas mãos a respeito do Vedanta. Ok? Aí, quando eu comecei a ler o Vedanta, estudar o Vedanta, aquele primeiro livro de James Watts, How to Attain Enlightenment, Como Alcançar a Iluminação, quando eu comecei a ler aquele livro, as coisas foram explodindo na minha mente, eu fui começar a compreender a situação na qual eu me encontrava, que eu tenho a compreensão da sua consciência, mas eu tenho ainda vasanas ignorantes, né, que não estão permitindo que eu possa realmente apreciar e desfrutar do autoconhecimento, porque elas estão me forçando ainda a querer coisa, ter expectativa, e na época eu queria ser um guru conhecido, eu queria ser um mestre, né? Eu estava sofrendo daquela doença, né, da iluminação, como dito por James Schwartz, né? Uma vez as pessoas perguntaram, James, você parece ser um esperto nessa história de doença da iluminação. Você sabe, você compreende tão bem essa doença e explica ela tão bem. Perguntaram para ele num satsang, você também passou, você também sofreu a doença da iluminação? Aí ele teve a integridade de dizer, claro que eu sofri, em estágio muito, né, muito elevado. É por isso que eu sou um mestre neste assunto, porque eu também sofri a doença da iluminação, que, a propósito, não é incomum. A maioria das pessoas lá fora no web que se propõem aqui e ali estão sofrendo desta doença da iluminação, mas sem saber, sem ter sido diagnosticado.
Removendo todos os 3 níveis de impurezas, você encontrará um Brahman como o Brahman. Você alcançará a compreensão a respeito da minha identidade, Aikya, idêntica à sua. Eles descobrirão que, aí um trocadilho, eles descobrirão que o Atma menos impureza é Brahman. O Atma menos as impurezas é Brahman. E Brahman mais impurezas do Jiva Atma é o ego, o eu. Então, nós somos Brahman, mas devido a esses 3 níveis de impurezas, a gente aparece como o impostor, o Mr. Ego. Agora, este mesmo ego, menos as impurezas, através desse processo de purificação desses 3 estágios de impurezas, este mesmo ego, menos as impurezas, é Brahman. O Swami Paramarthananda, ele tem a capacidade de produzir, de criar essas pequenas equações que simplificam a compreensão deste processo. O ego é Brahman, mas ele é o ego porque ele está sob efeito das impurezas, os 3 estágios das impurezas impostas por Maya, esta ignorância original. Portanto, quando eu removo a minha fraqueza, quando eu removo a minha ignorância, eu sei que eu sou o que eu tenho procurado todo o tempo. Então, você está buscando o quê? Eu estou buscando aquilo que eu sou. No estágio inicial, eu estou buscando Deus. Então, eu compreendo que a natureza de Deus é idêntica à minha natureza, então eu estou buscando a natureza do eu, do ser, que é idêntica à natureza de Ishvara. Então, eu estou buscando um conhecimento, uma compreensão a respeito da minha real identidade. Aí eu descubro o quê? Que eu sou o ser, além da pureza e impureza, e sempre fui o tempo todo. Este ser, devido a essa ignorância, devido a essas impurezas, estava buscando ser puro, sem se dar conta que o ser puro é sempre puro. É o ego que é colorido pelas impurezas. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos matar o ego. Comprar uma espada grande, um machado. Toda vez que o ego aparecer, a gente vai caçar ele. Não, você não vai fazer isso com o ego. Deixa ele quietinho, deixa ele tranquilo. Você simplesmente, sem provocar o ego, gradualmente vai transferindo a sua identidade do ego impostor, cheio de impurezas, cheio de desejos e aversões vinculativas, cheios de rajas e tamas. Você vai deixando, abandonando a sua identificação com o impostor, estabelecendo a sua identificação com o ser puro, livre de ragas e dveshas que você é, a consciência. Vai fazendo isso em silêncio para não provocar o ego. Então, você vai fazendo isso gradualmente e vai se estabelecendo em sua real natureza. Você é aquilo que você estava buscando e você alcança aquilo que você é através da compreensão de que você sempre foi. Esta é a sua identidade, esta é a sua natureza. Portanto, Arjuna, você também precisa passar por esses 4 estágios, ok? Você precisa de passar pelos estágios de Karma, Dharma, Upasana e Jnana Yoga. Quais são esses 4 estágios? O Swami aqui apresenta esses 4 estágios ligeiramente diferentes. Você deve desenvolver um desejo intenso pelo autoconhecimento, pela purificação final, pela purificação absoluta. A meta principal é o meu número 1. Eu tenho outros objetivos, mas esse é o meu objetivo primário.
e eu estou muito focado, e esse desejo por moksha e autoconhecimento vai crescendo para se tornar um desejo intenso, uma obsessão, como foi dito no início da aula de hoje. Mas as metas materiais não devem ser eliminadas, não precisam ser, embora possam ser eliminadas. Mas as metas materiais, elas são lembradas como subservientes, porque eu preciso de um prato de comida, um teto, né, e um agasalho para fazer a minha busca pelo autoconhecimento e moksha. Esta é a direção da minha vida. A minha vida é governada e guiada por este valor supremo, que é moksha, a libertação e a eliminação de todas essas resíduos de impurezas. Então, esta é a minha prioridade, este é o propósito da minha vida. O segundo estágio é você compreender que sem integrar Jiva e Shvara em suas vidas, em nossas vidas, este processo se torna muito difícil. Porque este relacionamento bem estruturado geometricamente, né, intelectualmente, entre você e o Criador, isso vai permitir que aqueles dois estágios de impurezas sejam gradualmente alcançados. A pureza será alcançada. Então, você vai se tornar um karma yoga, vai se relacionar com o Criador, né? Esta é a inclusão de Deus na minha vida ou a rendição de Deus a Deus. Eu me rendo ao Senhor, aquele que nos concede os nossos resultados, os nossos parábadas, os nossos destinos. O terceiro estágio é a purificação da mente, através do Karma Yoga, e o quarto estágio, ou purificação, a gente obtém naqueles dois níveis, né, que nós vimos, a purificação a respeito dos ragas e dveshas e da tendência por trás desses ragas e dveshas, que é de rajoguna, extrovertimento, né? E o quarto estágio é o autoconhecimento através do Shravana, Manana e Nididhyasana. E durante todos esses quatro estágios, a gente tem que lembrar que nada é realmente possível sem a graça de Shvara. A graça de Shvara não é que ele vai te graciar lá de cima. Não. A graça de Shvara é uma atitude mental, emocional, intelectual em relação ao Criador que irá resolver a sua mente de tal modo que o autoconhecimento cai no momento exato, exatamente como uma manga ou uma fruta madura cai. Essas exposições minhas, elas têm uma força porque elas são embasadas no meu processo. Eu, quando cheguei neste estágio final, eu já não sabia mais o que fazer e eu simplesmente entregava a Deus, me rendia a Deus, dizia, seja feita a sua vontade. Eu não aguento mais viver sem te conhecer. Eu conheço você intelectualmente, eu ouvi dizer que eu sou você e você é eu, mas ainda assim eu preciso desta revelação, eu ainda estou confuso, mas ainda assim eu jamais abandonei a ideia de que sem a graça de Deus, e a graça de Deus é uma atitude que resolveu a minha mente, porque o querer, a autorrealização, é um elemento estressante que ainda assim estará impedindo que a fruta caia, impedindo essa sacação final, porque você ainda está com um nível de extrovertimento mental, que é uma forma de desejo, um desejo mais elevado, eu quero conhecer Deus como a mim mesmo, mas ainda assim está lá, extrovertendo a mente. Então, quando chegou o momento que eu falei assim, nem isso funciona, né? Aí o indivíduo entra num estado sem expectativas, sem desejos, sem pedidos a Deus, simplesmente se rende à vida, e quando a gente menos se dá conta, a ficha cai.
e cai sem fazer barulho, muitas vezes, como eu costumo dizer. Ok? Então, nós voltamos no sábado que vem, a partir do verso 11, a beleza do Gita. Tá? Alguma coisa da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, meus queridos do Vedanta Brasil. Até a próxima, Ishvara permitindo. Amo vocês.